A paz do Senhor. Aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo, Gideão Mariano da Silva, do canal Momento com Deus. Antes de mais nada, eu quero pedir que, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva por gentileza, acessando nesse link que vai aparecer ali abaixo, e também ativando aquela sinetinha ali do lado. Você estará recebendo a notificação de novas mensagens quando são postadas. Antes de mais nada, eu quero agradecer a cada um que acompanha minhas mensagens, essa palavra que Deus sempre coloca para a gente estar compartilhando com vocês. E hoje eu quero que você reflita comigo alguns minutos na palavra que eu vou estar lendo, e no final eu vou estar fazendo uma oração, orando junto contigo e por você. Amém? Hoje eu quero falar uma palavra que entusiasma muito a nossa fé nos dias atuais de hoje, que fala sobre o poder da salvação que Jesus tem para nos dar. Algo sobrenatural sobre a salvação. Se você tiver uma Bíblia, você pode acompanhar, se não vai aparecer ali na tela. Vou pedir para que você abra ali o livro de Romanos. Em Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19, ele diz assim: portanto, assim como por só uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão constituídos justos. Essa palavra não diz mais nada para quem entende do que dizendo que simplesmente por causa do pecado de uma geração toda paga o preço. Muita gente sofre, né? Por causa do pecado de Adão e Eva, muita gente sofreu e sofre até hoje. Mas também pela obediência de um só, que veio e se entregou e morreu por nós, Jesus Cristo. Nós também somos constituídos justos perante Deus pela morte e sacrifício de Jesus. Lá em Romanos, também no capítulo 6, versículo 23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando a gente fala a palavra o salário do pecado é a morte, é como se fosse comparar o que a pessoa recebe por pecado como algo que ele recebe quando ele trabalha aqui na terra. Quando você trabalha aqui, seja você funcionário, autônomo, não importa, você trabalha e você recebe pelo que você faz, pelo que você vende, pelo que você fabrica, né? Pelo que você faz. No pecado não é diferente. Aquele que vive na prática do pecado, ele recebe o salário. Só que o salário é um salário muito triste, porque a própria palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Quem vive na prática do pecado, dos vícios, da desobediência, quem vive na prática de todo tipo de iniquidade, do escarnecimento, da zombaria, do pouco caso sobre as coisas que Jesus deixou para nós, sobre a gratidão, aquele que nunca agradece, nunca pensa em dobrar o seu joelho e falar com Jesus e colocar sua vida em ordem, mesmo vendo tudo que o mundo está vivendo hoje, vendo o que está acontecendo, vendo que as coisas estão indo para um caminho muito difícil, onde o cerco está se fechando, onde está cada vez ficando mais justo para passar, né? Para todas as coisas está ficando mais difícil, para sobreviver, para ter paz, para ter a sua vida mais centrada em Jesus, está ficando cada dia mais difícil. Jesus nunca falou que seria fácil andar no caminho justo e servir a Ele. Ele falou, vai ser difícil, mas eu venci e vocês também vão vencer. Mas Ele não falou não, vai ser moleza. Você vai se tornar cristão, vai abandonar os pecados, os vícios, tu vai ter que aprender a não gostar das coisas da terra, né? Aprender a não valorizar o que tem na terra tanto quanto mais do que eu. Só que há algo muito difícil no mundo de hoje, é não valorizar tantas coisas da terra, porque tudo o que a terra tem, tudo que se vê é o que se valoriza nas pessoas. As pessoas valem o que têm e não o que são. Diferente para Deus, que olha o que somos e não o que temos, não o que fazemos aqui, não o que juntamos aqui, mas sim o que juntamos no céu. Então é algo muito difícil servir a Jesus e ser fiel a Ele no mundo de hoje. Tem que ter muita oração, muita consagração, tem que se separar do mundo. Jesus fala, né? Sede santos, sede separados
das coisas do mundo, para que você possa estar em mim. Ser separados das coisas do mundo, meus irmãos, é algo que nos leva a pensar assim, nós temos que ser pessoas excluídas, diferentes? Não, nós somos diferentes que o mundo vê à luz de Jesus em nós. Nós somos separados das práticas das coisas do mundo. Nós não praticamos as mesmas coisas que aqueles que não estão em Jesus fazem, porque nós resolvimos ter Jesus dentro do coração e servir a Ele de todo o coração. E nosso salário, qual que é? Nosso salário é a vida eterna através disso. O que nós recebemos em fazer tudo isso? Simples, recebemos a proteção de Jesus Cristo, o amor dele, o amor de Deus. Recebemos a conscientização do Espírito Santo nos confortando, nos alegrando e nos conscientizando de que somos pecadores todo dia. E ainda ganhamos o maior presente, que é o dom da vida eterna. Está ali, né? A vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor é o dom gratuito de quem segue a Jesus. Amém? Mas aquele que vive no pecado tem o salário do pecado. E o salário do pecado, como algo que você trabalha e ganha, é a morte. Qual a morte? A morte espiritual, a morte da tua consciência sobre os erros, porque aquele que vive na prática do pecado e não tem a Jesus, ele erra, ele pratica coisas que depois, se um dia ele tiver encontro com Jesus, ele vai olhar para trás e vai dizer, mas, meu Deus, eu praticava tais coisas, eu não tinha nem a consciência de quanto isso era prejudicial na minha vida espiritual e para Deus. Porque quando você tem o Espírito Santo, você tem a consciência de que tudo que tu faz aqui, há um Deus, há um Senhor que está olhando, está vendo o que você está fazendo. Por mais que Jesus não pare para ver as besteiras que tu faz, mas Ele, como Ele tem o poder da onipresença e da onipotência, Ele sabe o que você está fazendo. Muitas vezes Ele entristece e vira as costas, esperando que você tome uma atitude de mudar. Então, quando temos o Espírito Santo, nós olhamos para o passado, muitas vezes se envergonhamos do passado, e é bom que se envergonhe. Para Jesus o nosso passado morreu, mas para nós a nossa consciência ainda não morreu, porque é bom que nós lembre o que nós praticava e o que nós podemos tornar se nós sair dos pés de Jesus, se nós sair de perto dele, porque o mundo é perdição, o mundo é ilusão, o mundo é passageiro, tudo ali passa, Jesus falou, tudo no mundo passa, mas as palavras de Jesus não passam jamais. Por isso que o salário do pecado é a morte, que o pecado tem um salário, a prática de tudo que o mundo tem do caminho largo, tudo que ele oferece, é ilusão, é pecado, prostituição, vícios, drogas, tudo tem um salário muito alto. O salário dele é o pecado, é a morte. E a morte espiritual é, no final, a morte da alma e do espírito no inferno. É forte a palavra, mas é essa a realidade. Esse é o salário do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então que possamos ficar em Jesus Cristo. Essa palavra que eu deixo para ti hoje. Se o mundo tem te afrontado, o mundo tem muitas vezes te humilhado, muitas vezes está difícil para você vencer os vícios, vencer aquilo que o mundo te oferece, porque você está vivendo muitas vezes com estresse, com problemas. Mas lembre-se sempre disso, Jesus também passou por muitas dificuldades e Ele falou, não seria fácil, mas Ele prometeu estar conosco. Então se Ele vai te fortalecer, continua no caminho, porque Ele vai te ajudar até o final. E o que nós vamos receber no final de tudo isso é a vida eterna em Deus. Amém? Eu quero que você tire um momentinho de oração comigo. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça a nossa vida, para nós não entrar no caminho do pecado, para que nós não herde a morte, mas para que nós tenhamos a herança eterna de Jesus, que é a vida eterna. Vamos orar. Querido e amado Deus, que estás nos céus e que tudo olha e que tudo vê, mas que com tanto amor também olha as nossas vidas, Senhor. Eu peço a Deus em nome de Jesus Cristo, meu eterno Salvador, que fortaleça a minha vida, a vida de cada irmão que está orando comigo, de cada irmã, que talvez está passando por problemas, Senhor, nesses dias atuais em que a sua fé está sendo testada, em que muitas vezes a angústia tem abatido, a ansiedade, a doença do mal do século, que é a depressão, está tentando entrar, fazer vítimas na família. Mas hoje, Senhor, eu clamo no poder do Teu nome, Jesus, que repreende todo este mal. Fortalece as nossas vidas, Senhor, espirituais, as nossas vidas, Senhor, emocional, para que nós possamos, Senhor, estar forte para vencer o que está vindo todos os dias na nossa vida. Tudo que nós acordamos e vivemos, tudo que nós guardamos na nossa vida, que seja coisas boas e o que é ruim, Senhor, nós colocamos na oração aos Teus pés e tudo fica no passado. Ó Deus, eu peço, Senhor, que ajude e nos fortaleça a nossa vida para nós viver na pureza da Tua palavra, se desviando a cada dia mais do mal, nos desligando e não amando as coisas da terra, mas amando as coisas que são do céu, porque a Tua palavra confirma que tudo aqui no mundo é passageiro e vai acabar,
mas a sua palavra jamais passará. E é firmado nessa palavra, Senhor, que eu levo a minha vida todo dia. É firmado nessa promessa que a minha fé é alimentada todo dia, que eu sei que o meu Redentor vive. E por mais difícil que esteja aqui, um dia tudo passa. E as promessas que fizeste se cumprem, estão se cumprindo cada uma. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos força, limpa toda a impureza do mal. É o que eu peço, Senhor, e te agradeço de todo o meu coração por esse momento que cada um tirou aqui comigo. Amém. Eu agradeço de todo o coração este momento de reflexão em Deus e essa oração. E não deixe de acompanhar meu canal, que eu vou estar postando sempre orações e mensagens semanalmente, ou se não cada 4 dias, 3 dias, para você também estar tirando um momento com Deus comigo. Compartilhe com mais pessoas. Amém.